Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio. Nesse episódio nós vamos descobrir como utilizar o Remix IDE, que é uma interface web para desenvolvimento de smart contract e apesar dela poder parecer simples no primeiro momento, ela é muito poderosa e ajuda demais o desenvolvedor na hora de criar smart contracts. Então vamos lá pessoal, eu acessei aqui o Remix IDE, ele fica hospedado no site da Ethereum, então eu digito aqui remix.ethereum.org e ele vai me carregar essa IDE aqui. A primeira coisa que nós vamos ver é uma tela muito similar a essa, dependendo de quando você acessar, pode ter alguma diferença, mas não deve ser muito diferente do que está aqui. Bem, vocês estão vendo que essa tela está toda escura, vocês se gostarem de um tema claro podem vir aqui em configurações e alterar. Por exemplo, temos esse tema Light aqui, temos vários outros temas e eu gosto do tema Dark, por isso eu vou mostrar para vocês no tema Dark. Um outro ponto interessante é esse menu lateral aqui, que é basicamente através desse menu que nós vamos interagir com os contratos, né, com a criação do contrato. Por default, ele traz aqui o Default Workspace, mas vocês podem criar o workspace que vocês quiserem e dar o nome para eles. Isso aqui, né, como o nome diz, é um ambiente de trabalho. Eu vou chamar aqui de My Workspace e vou criar um workspace novo aqui para mim. Quando eu crio um workspace novo, ele já traz aqui alguns contratos de exemplo. No nosso caso aqui, ele tem 3 contratos seguindo aquele mesmo padrãozinho que o Truffle usa, onde eu tenho uma pasta chamada contratos, uma pasta de scripts e uma pasta de testes. Aqui ele tem o README também, porque eu posso querer criar fazer o upload disso aqui para o meu GitHub de forma direta ou até carregar, né? Eu posso carregar aqui do GitHub também, eu posso salvar na minha máquina, então ele já vem aqui de uma forma mais ou menos padronizada. E bem, vou pegar aqui o Storage Contract, que é o primeiro contrato, para mostrar para vocês como exemplo como é fácil compilar e fazer o deploy dele. O bacana do Remix é que ele segue o princípio, né, de Code Anywhere, ou seja, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer máquina, em qualquer computador e codificar contratos sem ter que instalar nada na sua máquina. Essa é uma vantagem muito bacana que o Remix tem. Então aqui para eu compilar esse contrato, eu venho aqui nesse segundo botão aqui, e clico em Compile Storage. Antes de eu clicar em Compile, eu quero mostrar para vocês aqui que eu posso selecionar qual versão, né, do Solid, porque aqui nós estamos usando o Solidity, né, como linguagem de programação, qual versão eu quero usar. Eu posso, inclusive, caso tenha versão local instalada na máquina, eu posso usar a minha versão local. Aqui eu escolho a linguagem e aqui a versão da EVM que eu quero. Isso aqui é muito similar com as versões de Java. Por exemplo, eu tenho Java 8, Java 10, Java 11, e cada Java tem seu pseudônimo, e aqui é a mesma coisa com a EVM. Então, estou usando o default que ele coloca. Vou clicar em Compile. Veja que quando eu compilo aqui fica em verdinho, então quer dizer que meu contrato compilou com sucesso. Se eu tivesse algum erro no meu contrato, por exemplo, aqui eu coloquei um código que não vai compilar, quando eu clicar em Compile, ele vai dar esse erro. Ele vai dizer o que está errado, né? Então aqui ele tentou fazer um parser do meu código e não conseguiu. Eu vou apagar esse código e vou apertar Ctrl S, porque o Ctrl S, além de salvar o arquivo, faz ele compilar o arquivo também. Então olha só, já voltou a ficar verde aqui. E eu agora posso fazer o deploy. Antes de eu fazer o deploy, veja só, eu tenho algumas configurações aqui. O primeiro ponto, eu vou voltar nesse environment depois, mas eu estou usando JavaScript IBM, ou seja, está tudo rodando em memória para ele, ou seja, aqui no front-end ou lá até mesmo no back-end dele. Ele não está rodando usando uma blockchain na minha máquina, nem usando uma blockchain na internet, nem nada. Ele mesmo criou. Ele vai criar a rede local dele e simular, né, essas transações quando a gente for executar deploy. Aqui ele cria alguns accounts para mim, então posso escolher qual é o account que eu quero utilizar para fazer esse deploy. Aqui eu posso passar valor, né, para o método que eu for chamar, enfim. Aqui por enquanto vai ser 0. E aqui eu escolho qual o contrato que eu vou fazer o deploy. Como eu só estou trabalhando com esse contrato, storage, ele vai aparecer só o storage aqui. Vou clicar em deploy. Fez o deploy, aqui ele vai, né, aqui é um terminal que ele vai me dizendo o que está acontecendo. E veja que aqui ele criou uma seção de contratos deployados e aqui ele está exibindo um contrato que eu acabei de fazer o deploy e os métodos que o contrato tem.
Então esse contrato é simples, ele recebe um número, armazena esse número e depois eu consigo recuperar esse número através dessa função retrieve. Então vamos executar aqui, ó. Vou passar o número 10, executar o método do store, foi executado com sucesso. Posso recuperar, foi executado com sucesso também. Olha só, ele me devolveu o valor 10, que foi o valor que eu tinha armazenado. Eu vou apagar aqui agora esse deploy que eu acabei de fazer, só para a gente ver que ele vai gerar aqui um novo deploy para mim, ó. E eu vou clicar em deploy, olha só, apareceu aqui de novo, né? Cada vez que eu faço deploy do meu contrato, ele cria uma nova versão do contrato na blockchain, então elas vão aparecendo aqui, ó. Clicar em deploy, olha só, ele vai armazenando cada deploy que eu fiz aqui para eu conseguir interagir com aquela versão do contrato. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar number igual a number mais 10 e aqui number igual a number mais 15, só para a gente ter algumas linhas de código aqui. Eu posso deployar e eu tenho essa nova versão do contrato, olha só. Se eu passar 10 aqui, ele vai ter que me dar 35, né? Como resultado quando eu fizer o retrieve. Opa, não deu. Sabe por que ele não deu? Mesmo eu tendo alterado o código aqui, porque eu não compilei o contrato. Veja até que aqui ó, ele está dizendo que tem um símbolo de atualização. Ele está dizendo que o contrato teve o código alterado e eu não compilei. Então eu vou compilar aqui, ó, Ctrl S, ficou verdinho. Deixa eu minimizar aqui, que essa aqui é uma versão antiga do contrato. Eu vou fazer um deploy. E agora, se eu passar aqui, ó, 10, vamos ver. Ó, agora tá considerando o nosso código. E aqui eu posso interagir com as diferentes versões do contrato. Ó, aqui eu estou com a versão contrato antiga, em que me devolve o número, né, sem nenhuma modificação. Olha só, 5, está devolvendo 5. E aqui eu tenho a versão nova do contrato. Por que eu consigo interagir com as duas versões? Bem, porque cada vez que nós fazemos um deploy na blockchain do contrato, é um novo contrato, né? Ele não sabe que o que eu estou fazendo deploy é o mesmo contrato que eu havia deployado antigamente. Antigamente não, né? Na versão anterior. O que eu quero dizer com isso é toda modificação feita na blockchain ela é sempre incremental, né? Eu não consigo modificar algo que já aconteceu, que já foi registrado na blockchain. E aqui ele armazena justamente, né, esses contratos. Um outro ponto que vale a pena mostrar aqui ó, é a questão do breakpoint. Olha só, veja que eu tenho esses pontinhos azuis aqui, né? Então, deixa eu tirar eles aqui. Eu vou deixar aqui esse pontinho... Por algum motivo não está saindo aqui, mas eu vou colocar aqui nessa função. Eu vou executar aqui, store 10. Veja que ele gerou uma transação aqui, certo? Se eu quiser debugar o que aconteceu aqui, eu posso clicar nesse botão debug. E ele vai me mandar aqui para a primeira linha e tem todos os controles de debug como se eu estivesse numa ferramenta de desenvolvimento que eu estou, né? Mas como se eu estivesse numa ferramenta tipo VS Code mesmo. E eu posso, por exemplo, aqui, ó, ir passando step over, ó, ele veio para a segunda linha. Agora vamos fazer ele para a terceira linha, chegou na terceira linha e veja que ele vai armazenando aqui os valores, né? Então ele tem todo, ele mostra para a gente aqui nessa watchlist as variáveis locais, os estados dela, o que está acontecendo, né? Por exemplo, ó, o número que eu recebi aqui nessa variável foi 10, então ele está aqui. E aqui ele está exibindo como está o valor do meu number, que é 20, porque ele já passou por essa linha, ainda não terminou de processar essa. Se a gente terminar de processar essa linha, ele vai mudar para 35 lá no final. Olha só, foi para 35 aqui. E aqui, claro, aqui tem o assembly dele e outras coisas, mas é muito bacana esse recurso de debug, porque a gente consegue ver exatamente o que está acontecendo dentro do nosso código e é muito útil, principalmente quando a gente está tendo algum erro e não está conseguindo descobrir o que é. Fazendo esse debug linha a linha, ele tem essa parte aqui ó, de step into, step back, ele é bem completinho e funciona muito bem. Legal, pessoal. Agora eu quero mostrar para vocês aqui como a gente pode criar o nosso próprio arquivo. Para isso, eu vou selecionar aqui essa pastinha Contratos e vou clicar aqui nesse botão de novo. Eu vou seguir a mesma nomenclatura e eu vou dar o nome aqui de Simple Storage. Ele vai ser uma cópia desse contrato de storage implementado de uma maneira ligeiramente diferente só. Então aqui eu tenho esse Simple Storage. E eu vou colocar aqui algum código para ele. A primeira coisa que eu preciso fazer, né, que é uma boa prática, e ele reclama até se a gente não faz, é colocar aqui o identificador da licença. Então aqui eu vou utilizar o GPL3. Aqui deixa eu copiar aqui para ficar certinho, legal. E agora eu vou
a primeira linha, né, todo contrato ele começa com a definição da versão do Solid. E aqui é Pragma. Aqui eu vou colocar a versão 8. 080. E agora aqui eu vou colocar o nosso contrato. Então, contrato Simple Storage. É uma boa prática a gente sempre usar o nome do contrato, colocar o mesmo nome do contrato aqui no nome do arquivo, tá, pessoal? Não necessariamente precisa ser assim, mas é uma boa prática. Então aqui eu vou criar uma função que eu vou chamar ela só de set, tá? E ela vai receber um número, que eu vou chamar de x aqui. Esse número ele vai ficar armazenado numa variável chamada storedData. E aqui agora eu vou ter uma função também que ela vai me retornar, ela vai ser pública, vai ser do tipo view, ou seja, né, já vamos explicar aqui um pouquinho. Isso aqui é a visibilidade dela, quer dizer que todo mundo de fora vai conseguir ver essa função. Aqui eu tenho que definir no set também, né? Todo mundo vai conseguir invocar ela, porém, eu estou usando aqui esse atributo view. Esse atributo view está dizendo para o contrato, né, lá depois para a máquina virtual e tudo mais, que essa função ela não modifica o estado dos nossos dados. Ou seja, ela é uma função que ela não vai fazer modificação em nenhuma variável aqui do nosso contrato. Isso acaba criando, na hora que esse contrato é compilado, cria algumas otimizações, né? Mas isso é um papo para outro episódio. Então aqui o int. E aqui eu vou retornar, né, essa variável chamada storedData. Eu preciso declarar ela aqui, então eu vou criar ela aqui, o int. E pronto, ela está aqui. Vamos tentar compilar, ele deu um erro aqui na compilação do contrato. Pronto, faltava vírgulas, apenas vírgulas. Bem bacana, nosso contrato está compilado. Agora uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês também é que, por exemplo, a gente pode importar os arquivos do OpenZeppelin aqui dentro, né? A gente tem já um episódio falando sobre o OpenZeppelin. Ele são vários contratos que foram implementados, que implementam, por exemplo, padronização do ERC20, ERC721 e várias outras questões de segurança e boas práticas de desenvolvimento aqui para Smart Contract. Então, para eu importar esse contrato, é só fazer um import, né, como se estivesse fazendo esse import local. E olha aqui que bacana, eu quero voltar aqui, ó, na nossa árvore de arquivos. Quando eu adicionar o arquivo aqui do OpenZeppelin e apertar o Ctrl S, a gente vai ver que, olha só, ele vai instalar lá por debaixo dos panos, né, o OpenZeppelin aqui pra gente. Então já aparecem os contratos tudo aqui certinho. E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que meu contrato ele é um ERC721. Aqui eu vou criar um constructor para, né, passar o nome do meu contrato. Aqui eu vou chamar de MyNFT, não, Simple Storage. E aqui o nome dele vai ser SSS. Não pega bem esse SSS aqui não. Vai ser SMS. Ok, esse aqui é o nome, ele não implementa nada aqui no construtor. Vou compilar, ele deu aqui esse erro. Esse erro aqui ele está dando porque eu coloquei vírgula onde não deveria. Pronto, está compilado. Então agora nós temos aqui o nosso contrato, até compilar de novo. Eu vou fazer o deploy dele. Então eu vou voltar aqui, veja só, ele já apareceu aqui para mim. E lembra que eu falei que aqui apareceriam vários contratos, caso o nosso contrato herdasse de algum outro contrato, né? Então, olha só, o Simple Storage, ele está herdando aqui, né? Ele está implementando esse ERC721 e aqui ele exibe toda a cadeia, né, de dependência. Então, posso escolher de forma manual qual contrato aqui eu quero trabalhar. No nosso caso, é o próprio Simple Storage e aqui eu posso fazer o deploy dele. Olha só, agora eu tenho aqui o Simple Storage deployado. E aqui veja que tem vários métodos, né? De onde que vem esses métodos aqui, essas funções, já que a nossa função só tem esses dois métodos aqui? Bem, vem da herança do ERC721. Então aqui a gente tem vários outros métodos. Por exemplo, o nome do nosso contrato, olha só. Ele executou lá o método do nosso contrato,
Tá aqui, ó, Simple Storage. Qual é o nosso símbolo? Aqui o token URL vai estar vazio, não vai ter implementação. Mas aqui, ó, eu vou passar chamar a nossa função set, 10, e o get retorna exatamente o que eu passei ali no set. Então, a gente vai criando novos contratos aqui conforme a nossa necessidade. Agora, pessoal, uma outra coisa bem bacana que eu quero mostrar para vocês, ainda relacionada à questão de deploy do contrato, né, é mostrar como a gente pode mudar o deploy para, em vez de usar toda essa estrutura virtual criada pelo Remix, utilizar a nossa blockchain local que está rodando aqui o Ganache. Então, aqui eu tenho o meu Ganache, vejam só. E eu vou querer conectar o Remix nele. Para eu fazer isso, existem duas formas. Eu posso vir aqui e escolher Web3 Provider. Ele vai me dar essa instrução aqui e vai pedir para eu colocar um endereço aqui. Aqui eu coloco o endereço do Ganache. Então, o meu Ganache está rodando na porta 7545. Eu mudo aqui para 7545. Ok. E veja só, ele está conectado aqui na minha máquina. A gente pode ver, olha só, aqui ó, o endereço das minhas carteiras. Está aqui, ó. A DB, então elas estão todas aqui, ó, 99059, e a gente pode ver isso, ó, se eu for fazer um deploy aqui, fiz o deploy, e agora eu posso executar aqui um método, por exemplo, vou executar o set aqui, olha só, observem aqui que a quantidade de Ethereum aqui está 9902, né, que é ele arredondou esse número aqui. Quando eu executar um método, ele vai descontar aqui, ó, foi para 16. Deixa eu fazer um novo deploy. Só para ele fazer mais um deploy aqui. Ó, já foi para 98 e 93. Aqui é 98 e 93. Então realmente ele tá... A gente pode ver, né, que ele está realmente conectado aqui na nossa blockchain local. Uma outra forma ainda de usar nossa blockchain local é através da MetaMask. Para isso eu seleciono aqui, ó, Injected Web3. E aí ele vai abrir a MetaMask aqui para a gente. E aqui eu vou selecionar qual é a carteira que eu quero. Aqui ele tem várias, né? Ó, conta B2. Deixa eu ver aqui. Pode ser essa. Conectar. Então ele conectou aqui. E tá aqui, ó, tá conectado nela, 93,61. 93 é essa conta aqui, ó, que ele está usando. Se eu fizer o deploy, ó, ele vai pedir aqui uma autorização para mim. Ele vai exibir aqui o gas, tudo que eu vou gastar. Eu confirmo. Legal, fez o deploy. Isso é muito bom quando a gente quer realmente testar a interação com a MetaMask, né, para ver se está tudo certinho, se está exibindo os valores corretos, as autorizações. Aqui eu posso executar o get. Não vai ter nada. Vou executar um set aqui, ele vai abrir a MetaMask para mim, passando aqui, ó, o valor que vai ter isso aqui. Por último, eu quero mostrar um recurso muito bacana para a questão de debug, que é nós debugarmos um contrato que já está deployado. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu voltar aqui no nosso contrato, né? Eu vou copiar aqui esse contrato, eu copiei o código dele, tá? Imagina que eu não tenha ele aqui. Como que eu posso debugar um contrato sem que eu tenha o código dele? Ou executar, né? De repente eu quero executar as funções desse contrato, mas eu só tenho o código dele, desculpa, eu só tenho o endereço dele e não tenho o código. Eu posso vir aqui, ó, colocar o endereço dele e clicar aqui, ó, Add Address. Ele cria uma versão aqui, né, dos métodos, mas ele não faz o deploy. Ele simplesmente mapeia esse contrato que está setado aqui com esse endereço. E com isso eu consigo vir aqui, ó, e chamar. Claro que se eu colocar um endereço aqui que não é do meu contrato e tentar invocar esse método aqui, não vai dar certo, né? Ele vai invocar coisas que não existem, vai retornar erros. Mas isso é bacana porque às vezes você está desenvolvendo e já tem contratos aqui deployados na sua blockchain local e você quer usar o Remix só para a questão de debug. Então, o que você pode fazer? Você pode criar um arquivo novo aqui, jogar o código seu aqui para dentro, vir aqui nessa seção de deploy, pegar o endereço do contrato que está aqui no Ganache, colocar ele aqui, clicar em Add Address e ele vai te gerar
toda aqui essa interface para você invocar os métodos. Isso eu acho muito bacana também.